Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao 25º programa Café com Kardec e Amigos. Cada segunda-feira, às 19h30, nós trazemos aqui para você, especialmente, um tema específico para ser tratado, trabalhado aqui entre amigos, em um bate-papo informal, em um bate-papo de perguntas e respostas, onde nós trazemos os convidados que são pescados, por assim dizer, no Brasil inteiro, para vir conversar sobre o Espiritismo, para responder seus questionamentos e suas perguntas, e assim podermos refletir um pouco mais. O Café com Kardec é uma realização do Seridó Espírita, canal Seridó Espírita, e é retransmitido também pelo YouTube, no canal da TV7, no canal da Rede Amigo Espírita e através também do Facebook, do canal do Núcleo Espírita Seara de Luz, Sementes do Cristo e GEBEM. Então tem várias opções para que você possa assistir e participar desse momento, inclusive através dos nossos chats, o que é muito importante. E essas parcerias que foram desenvolvidas, como é esse o caso aqui, é de extrema importância para que você também possa conhecer os outros canais e se inscrever. Então, se você ainda não é inscrito em um desses canais, no Seridó Espírita, Rai TV, TV7, entre depois em cada um dos canais, se inscreva. É muito importante para que a gente possa desenvolver o canal, para que a gente possa levar a mensagem da doutrina cada vez a mais pessoas e assim tornar também relevante dentro das pesquisas do YouTube os nossos vídeos, as palestras, o próprio canal. Então não se esqueça, se você está assistindo pelo Seridó Espírita, entra lá nos outros canais e se inscreva também. Se você está pela Rede Amigo Espírita, entra lá na TV7, se inscreve no Seridó Espírita também e ajude a divulgar essa doutrina. Teremos agora, como um bloco que a gente foi construindo e desenvolvendo antes do bloco central, um momento de arte espírita. E nós convidamos hoje o amigo Henrique Lira para tocar algumas músicas para nós. Então, logo em seguida, começaremos com esse momento de arte espírita e depois nós traremos os nossos convidados para falar sobre o assunto central. E nos propõe recomeçar com energia divina que nos inspira a trabalhar. Se a tristeza aparecer, olhe em volta, sinta o amanhecer, renovando esperanças, vale a pena suportar e nos dando motivos, razão, força
perseverar. O sol do amor aquece os corações. Acordei sorrindo, cantando, vibrando as emoções. Tenha fé, você merece essa canção. Não se perca, não deixe o medo te vencer, pois a dor que aflige é também um modo de crescer. E cada momento na vida é uma lição a se aprender. É isso, gente. Essa música foi a música Herdeiros. Só queria agradecer, primeiramente, né, estar aqui participando desse programa, 25ª edição do Café com Kardec e Amigos. Eu sou o Henrique, integrante do grupo Canto de Paz. Estou de volta às atividades, passei um tempo afastado, fora do Brasil, mas estou de volta e de volta ao trabalho da arte espírita. E é um enorme prazer estar aqui participando com vocês desse evento, desse encontro, e ansioso pelas discussões que vamos dividir aqui entre amigos sobre o tema da noite de hoje. Então, mais uma música aqui que vamos trazer para vocês. Como eu falei, essa primeira música foi a música Herdeiros, é uma composição de Carlos Lima, né, também do grupo Canto de Paz, e essa música nós gravamos e está lá no nosso primeiro CD, Um Novo Tempo, que lançamos já tem aí uns quase 10 anos, né, 2012 para cá. Essa música Herdeiros. E aí essa segunda canção que vamos fazer, também aqui de um compositor da terrinha, né, que é o Hércules Bruno, é a música chamada Acreditar, também mais conhecida, também executada pelo Grupo AME, e é uma música que é amplamente difundida aí no movimento da arte espírita, no movimento espírita como um todo. E aí
Vocês cantam aí sozinhos e cantam aqui comigo e eu canto com vocês, tá bom? Vamos lá? Quando as vantagens do mundo e os teus olhos claros não puderem mais ver, um amigo pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho e o abandono que fere se apossar de você, alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver, e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, que o Calvário é o renascer, e acreditar. É isso, gente. Essa foi a música Acreditar. Espero que vocês estejam gostando. Espero que vocês tenham cantado aí junto comigo e eu aqui junto com vocês. Essa última canção, para finalizar essa participação da música, da arte espírita aqui nesse evento, nesse encontro tão legal, é a música Aos Pés do Monte. É composição do Tim, onde a dupla Tim e Vanessa, eles gravaram, e também é uma música muito conhecida no cenário da arte espírita por todo o Brasil, né? Então, quem também conhece essa música, canta aí e vamos juntos fazer essa corrente, cada um nas suas casas, nas suas residências. Mas eu tenho certeza que através da música, através da arte espírita, a gente conecta os nossos corações. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadindo meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser puro e pobre de espírito ser.
Criador sereno. E é por isso que eu não sou vocalista. E é por isso que eu não sou vocalista na banda, no Canto de Paz. Eu toco violão porque eu não... Espero que vocês conheçam a música e tenham cantado, porque eu simplesmente às vezes não consigo cantar, porque são músicas de fato que são muito tocantes. Então, quem conheceu a música, curtiu. Quem não conheceu, fica para a próxima. Rick, todos nós aqui estávamos, como você deve ter visto, nos bastidores, todos cantando juntos com você. Que As bom. pessoas em casa também sentimos essa emoção, inclusive nessa última música, as vibrações que chegam até nós. Então, cara, foi muito gostoso, uma gratidão Que imensa em ótimo. você estar compartilhando essa arte, a arte espírita, música tão belas e vibrações tão lindas conosco. Agradeço. Só tenho a agradecer, meu amigo. E contamos com você aqui em outros momentos. Agora, chegou no Seridó Espírita, passa para trabalhar, viu? Então, Ótimo. Estamos vamos dentro. participar de outros momentos. Muito obrigado, meu amigo. É isso. Então, pessoal, após esse momento que você viu como prece nessas vibrações tão gostosas do alto, que vocês devem ter sentido também, cada um na casa de vocês, vamos entrar agora para o nosso momento de discussão, para o nosso momento de conversa, de bate-papo com os nossos convidados, trabalhando hoje o tema: o que é o Evangelho no lar? Perguntas e respostas. Esse tema que para nós espíritas é tão importante, para quem não é espírita também, e que tem muitas vezes dúvidas, principalmente aqueles que estão chegando na casa espírita, né? Então esse é o momento hoje de você tirar suas dúvidas, de gente conversar, trocar informações e experiências junto aos convidados e com a participação de vocês através do nosso chat. Então não se acanhem, podem ficar à vontade, esse espaço do chat é tudo de vocês. Igor Matheus, Socorro Souza, vem para a telinha aqui também, junto conosco. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Alisson. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. É uma grande alegria hoje poder estar com vocês novamente. Boa noite, Socorro, amiga querida. Boa noite, Alisson. Boa noite, queridos amigos que nos acompanham aí através dos diversos canais que transmitem o nosso café. Henrique, amigo querido, que belíssimo momento de arte espírita que a todos nos emocionou. Estamos juntos mais uma vez com muita alegria. Muito bem, então vamos começar esse nosso momento com o primeiro bloco que vocês já conhecem, tanto quem nos assiste como vocês dois que já estão aqui nas cadeirinhas, né? Ambos fazem partes também da equipe do canal Seridó Espírita, cada um em suas cidades. Igor na capital do estado do RN, em Natal, e Socorro na cidade de Parelhas, no Seridó, aqui do Rio Grande do Norte. Então eu gostaria que começar primeiro com as mulheres, com Socorro, onde ela terá em torno de 10 a 15 minutos para falar sobre o tema central. Em seguida, Igor falará também e a gente começará as nossas perguntas e respostas, nosso bate-papo interativo com o público. Então, Socorro, a palavra é sua, minha querida, fique à vontade. Obrigada, Alisson. Eu vou tomar a liberdade de iniciar esse momento de hoje com a poesia intitulada Jesus em Casa, de Irene Pinto. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia, a música da alegria em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza, o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce de transição do bem cintila, como um poema a brilhar, o verbo humano enaltece
a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença, a frase é contente e boa. Quem guarda ofensas perdoa, quem sofre agradece a cruz, a maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria, toda névoa faz luz. Na casa fortalecida por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime renovador, o dever governa a vida, vozes brandas fala calmas, é Jesus chamando as almas, é o reino do eterno amor. Muito bonita essa poesia, né, gente? Então, essa poesia vem dar início a esse momento de hoje, que a gente vai falar sobre a importância do Evangelho no lar. Porque em casa começa a nossa missão no mundo. É entre as paredes do templo familiar que se programa o prosseguimento da nossa vida lá fora. E nós somos chamados a dar exemplo do que somos em casa lá fora. Então, o Evangelho no lar, ele vem iluminar todo o ambiente, ele vem orientar, ele vem falar sobre este amor sublime que começa com os nossos filhos, com os nossos pais. Porque Jesus, né, disse que onde quer que se esteja, né, uma ou duas mais pessoas, ele ali está conosco. Então, é importante que a gente se reúna através da prece. Na nossa mesa, nós nos assentamos para alimentar o corpo. Então, por que não sentarmos ao redor dessa mesa para alimentar o nosso coração, para alimentar o nosso espírito? Porque, como todo trabalho, começa no pequeno passo. O carpinteiro começa cortando a madeira para fazer os móveis. O olheiro trabalha o barro para fazer, né, as telhas, os tijolos. Então, para a gente trabalhar o nosso espírito, é necessário que a gente comece a alimentá-lo com a fé, com o amor, com a esperança, e estarmos juntos, todos unidos, alimentando a nossa vida espiritual é muito importante. Alice pediu para falar da experiência do Evangelho no lar. Eu morava no sítio e todas as noites eu me reunia com os meus 4 filhos e o meu gato, que ele não perdia nenhum Evangelho, e a gente fazia diariamente o Evangelho. E o quanto essa experiência fortaleceu a minha família no bom caráter, na união, na crença, na fé e principalmente no amor um com o outro. Porque a gente entendeu que nós estamos na família para crescer, para evoluir, para amar. E foi através do Evangelho, diariamente, que a gente fortaleceu mais esse laço. Fortaleceu esse laço de amor, esse laço tão sublime que nós recebemos através da reencarnação. Hoje eu estou mãe de 4 filhos. Com a bênção de Deus, eu recebi eles com muita alegria, apesar das dificuldades, mas muito feliz por ter os meus filhos, que são tudo na minha vida hoje. E amar os meus filhos, entender que hoje eu estou mãe deles, que eu devo orientar todos eles nessa senda do bem, nesse caminho que nos leva a Jesus, foi a tarefa mais importante, porque não se pode ter amor ao próximo sem conhecer o amor a Deus, sem conhecer o amor de casa, do próximo mais próximo, que é aquele que estamos ali juntos. E o Evangelho vem a fortalecer este laço. A frase de Emmanuel, que é muito bonita, que diz assim: se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a sede sagrada de todo o edifício da civilização.
porque o próprio Cristo diz, né, nós somos deuses. Então, se existe essa centelha divina em cada um de nós, então todos reunidos, juntos, formam essa célula divina, esse edifício, essa rocha, porque um lar é fortalecido no amor, nas bênçãos, ele se torna essa rocha que pode vir as tempestades, pode vir o que vier, mas nós estamos firmes e fortes. E Chico Xavier diz assim, a mesa de tua casa é o lado do teu pão. Nela recebeste o Senhor o alimento de cada dia. Por que não está lá, ao redor dela, a sementeira da felicidade, da paz, da conversação, do bom pensamento? Por que não? Sustentemos em casa a chama da nossa esperança, estudando a revelação divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria. Porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, onde estiver uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estará Jesus. E é com essas palavras que eu passo para o nosso querido Igor, para fazer a sua parte. Socorro, socorro, minha amiga querida. Sintonia é sintonia. Quando ela disse que ia começar com a poesia, eu me estremeci todinho. Eu disse, ai meu Deus do céu, porque eu tive a mesma ideia. Na realidade, eu fui lá e capturei, né, nas vibrações da querida amiga, essa ideia de também iniciar com a poesia esse nosso momento. E aí trouxemos para a nossa reflexão um poema do nosso querido Casimiro Cunha, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, no livrinho dele chamado Luz no Lar. Bem emblemático o título para esse nosso bate-papo sobre o Evangelho no Lar, né? Em que o Casimiro Cunha nos propõe, intitulou o seu poema Cristo em Casa. E aí nos diz o seguinte, o nosso querido poeta: se desejas extinguir a sombra que aflige e atrasa, não ouvides acender a luz do Evangelho em casa. Quando possível, nas horas de doce união no lar, estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento, a eterna sabedoria. Logo após ler meditando o texto renovador da boa nova sublime que é fonte de todo amor, verás a tranquilidade vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o seu domicílio. Ante a palavra do Mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que aperfeiçoa. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, calúnia e maledicência desaparecem de vez. Dificuldades e provas, na dor amargosa e lenta, são recursos salvadores com que o céu nos apacenta. E o trabalho, por mais rude, no campo de cada dia, é dádiva edificante do bem que nos alivia. É que na bênção do Cristo, clareia-se-nos a estrada e a nossa vida ressurge, luminosa e transformada. Conduze, pois, tua casa à inspiração de Jesus, e o Evangelho em teu lar é pão da divina luz. E há uma profunda identidade entre o poeta e a poetisa. Algumas estrofes falando a mesma coisa, simplesmente modificando a rima. E nos falam exatamente daquilo que a Socorro já trouxe tão bem. Eu tenho tão pouco a acrescentar, né, no que ela já nos disse sobre a importância do Evangelho no lar. Daqui a pouco a gente vai começar
a fazer a interação, responder as perguntas. Por enquanto, a gente não vai entrar no esclarecimento sobre como se processa, como se opera, como fazer. Mas eu gostaria de destacar ainda alguns trechos, alguns versos do poeta que demonstram exatamente a importância desse momento de estabelecer um encontro periódico com Jesus em nosso lar, junto aos nossos familiares. O nosso poeta começa nos convidando exatamente a acender a luz do Evangelho, demonstrando justamente que o momento do Evangelho no lar é um momento de iluminação da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Mais na frente, ele vai nos convidar a estender essas lições divinas ao grupo familiar, demonstrando exatamente a importância do Evangelho como um elemento de união da família, como um elemento de conexão dos familiares em torno da mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nos convida, então, ao cultivo da prece, quando ele diz, na chama viva da prece, o culto nobre inicia, e a partir desse instante nós vamos rogando, segundo o poeta, o discernimento à eterna sabedoria. E esse momento do Evangelho, então, se constitui um momento de aprendizado, de uma oportunidade renovada de aprender sempre e cada vez mais sobre as lições de Jesus. Que vai, depois nos fala o poeta na frente, nos iluminando. E essa luz que se estabelece no nosso lar, entra, nos envolve por dentro, toma conta do nosso ser e dos nossos entes queridos que conosco estão naquele momento de oração. E aí o que é que a gente vê? A gente vê a tranquilidade, vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o nosso domicílio. A chama da esperança, as boas vibrações que se estabelecem no lar, tão necessárias. Vivemos momentos tão desafiadores. O momento do Evangelho é aquele momento em que a gente busca estabelecer um equilíbrio de vibrações salutares, edificantes, reconfortantes e de esperança nos nossos lares, nas nossas residências. E aí, o Cristo se faz presente. E quem de nós não deseja prosear com o Cristo, estar com o Cristo, vivendo esses momentos de um verdadeiro reconforto espiritual? Fala-nos o poeta mais à frente que o bem nos alivia. É o bem que se faz presente e que nos alivia, suaviza as nossas dores, dissipa as nossas dificuldades, nos traz novamente para o prumo, para o equilíbrio interior, para a paz de espírito que brotam desse momento e que vão gradativamente, então, nos transformando. E a nossa vida ressurge luminosa e transformada. Então, meus amigos, é de muita sabedoria da nossa parte estabelecer esses momentos em que nós estamos nos encontrando com Jesus no nosso lar. São momentos sublimes que nós precisamos cultivar periodicamente, pelas muitas bênçãos que se estabelecem, pela oportunidade renovada de nos encontrarmos com Jesus e com os nossos orientadores espirituais. E está à nossa disposição. Nenhum de nós pode dizer que não pode fazer, que não tem como. Hoje a gente vai descobrir aqui no nosso bate-papo como esse momento está ao alcance de todos nós. 0800 free. Basta que a gente se conecte com esse instante sublime, com as vibrações do mundo maior, e nós, então, já poderemos, desde os primeiros instantes, usufruir das benesses desse momento. Então, ficam essas como as nossas considerações, só repercutindo o que a nossa querida Socorro já falou, e dizendo, então,
da importância, da relevância de que nós possamos, juntos, em cada um dos nossos lares, mantermos firmes a chama do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sempre acesa. Muito bem, Socorro. Meu amigo Igor também. São momentos muito bons para a gente refletir sobre o Evangelho. Já começaram a surgir várias perguntas muito interessantes, inclusive para mim também começou a surgir algumas perguntas. E é a partir delas que iremos iniciar. Mas antes disso, eu gostaria de convidar você que está aí do outro lado da telinha a fazer sua pergunta, a tirar as suas dúvidas, a fazer esse pinga-fogo com os nossos amigos aqui, que ainda temos quase 1 hora de programa para tentar responder o máximo de perguntas possíveis. E assim a gente ir trabalhando sobre esse tema tão importante que é o Evangelho no lar. Iniciando as nossas perguntas, né, nós temos a primeira pergunta aqui, que foi realizada por Wesley Gama, que diz o seguinte: amigos, o Evangelho no lar é importante para a harmonização daqueles que estão perturbados mediunicamente ou devem ser atendidos apenas pelo setor mediúnico, como comumente se pensa? E eu gostaria de iniciar com as respostas com o Igor. Oi, Andrezinho. Com o Igor. Para que Igor pudesse responder, eu vou repetir aqui a pergunta, Igor, porque Igor também já foi durante um tempo dentro da Federação Espírita do RN, trabalhando com o departamento mediúnico. E a pergunta de Wesley é bem voltada nesse aspecto. Amigos, o Evangelho no lar é importante para a harmonização daqueles que estão perturbados mediunicamente? Ou devem ser atendidos esses que estão perturbados apenas pelo setor mediúnico, como comumente se pensa? Excelente pergunta, Wesley, amigo querido. Eu diria o seguinte, a gente já falou aqui da importância do Evangelho no lar. Em muitas ocasiões em que nós recebemos irmãos na instituição espírita para os tratamentos espirituais, uma das primeiras recomendações que nós fazemos é a questão do Evangelho no lar. Então, que o Evangelho no lar é benéfico, quanto a isso eu não tenho a menor dúvida, né? É algo que certamente fará parte desse conjunto de ações reequilibradoras do ser que podem e devem ser colocadas em prática. Agora, em alguns momentos, o atendimento especializado dentro da reunião mediúnica, dependendo do que esteja acontecendo com esse nosso irmão ou essa nossa irmã, é também extremamente importante de acontecer. Eu diria, Wesley, que as duas coisas, as duas providências, elas podem muito bem e devem trabalhar em conjunto, como medidas complementares, dependendo da questão mediúnica que estiver sendo, né, do que estiver acontecendo, né, se são sintomas de eclosão mediúnica ou se é, de fato, algum problema de uma perseguição espiritual. É claro que o atendimento especializado em uma reunião mediúnica ou até em uma reunião, nos moldes de uma reunião desobsessiva, podem ser extremamente importantes para que esse nosso irmão ou irmã possa encontrar, né, o seu reequilíbrio a partir do tratamento espiritual, que ali é o tratamento com aquele, imaginando que seja um processo obsessivo, aquele que padece da obsessão e aquele que é o instrumento da obsessão, que a gente sabe que nesses casos, obsessor e obsidiado precisam ser tratados juntos. Então, a reunião mediúnica, em algum momento, ela pode e deve ser necessária. E o Evangelho no lar vai ser a terapêutica base que vai permitir que esse equilíbrio, que esse nosso irmão ou essa nossa irmã consegue, a cada momento em que vai à casa espírita na execução do seu tratamento, que ele possa manter e começar a descobrir como manter esse equilíbrio
também dentro do seu lar, junto aos seus familiares, que muitas vezes também estão envolvidos ali, não é? Porque, na maioria das vezes, esses processos, eles envolvem todos aqueles que estão no agrupamento familiar também. Então, eu não sei quanto à nossa amiga Socorro, mas eu diria que as duas coisas são extremamente importantes, trabalham de forma complementar no processo terapêutico que vai levar esse nosso irmão ou essa nossa irmã para uma situação de maior equilíbrio espiritual. Concordo, exatamente isso, Igor. E também tem a questão da gente ver tratamento médico, que às vezes a pessoa está tão perturbada que atinge também o corpo físico. Então, a gente não pode esquecer que pode acontecer 3 tratamentos: o espiritual, né, o médico e a terapia também, que ajuda. E o evangelho no lar é porque a gente vai ao centro espírita, uma horinha, né, toma passe, faz a desobsessão, mas é dentro do lar que a gente deve edificar essa conexão com a espiritualidade, que é muito importante. Então, o evangelho no lar é essencial, não pode faltar. Tanto nas desobsessões, nas perturbações, como de forma de agradecimento, com forma de alimentação espiritual. Até porque o Evangelho no Lar, né, ela faz parte do nosso aprendizado diário. As discussões, elas são muito interessantes e a gente passa a ver a opinião do outro, aceitar a opinião do outro que participa junto conosco. Para vocês terem uma ideia, toda segunda-feira, após aqui o Café com Kardec, terminando de 9 horas o café, a gente fica aqui nos bastidores do programa e os outros membros entram para as 9h15 nós realizarmos o Evangelho no canal, de forma interna. E a gente aqui faz o Evangelho toda semana após esse momento do Café com Kardec e amigos. E ele é muito importante para nós, pelo aprendizado, que eu possa aprender, a troca de experiências com Socorro, com Igor, com Wesley, com Clara Monize, que está aqui nos bastidores também. Então, é sempre muito importante. E temos uma segunda pergunta aqui, de Wanderson Souza. Ele faz a seguinte pergunta: para as famílias que ainda não têm o hábito do Evangelho no lar, qual a frequência que vocês sugerem para iniciar? E essa é uma pergunta interessantíssima. Né? Então eu vou começar primeiro a ouvir vocês, depois eu quero colocar minha opinião também. Pode começar por Socorro, isso. A outra Igor começou, a gente muda a bola. Há sempre essa pergunta, né? Como começar? Quando começar? A gente sempre orienta, pelo menos uma vez por semana, fazer esse evangelho. Mas, gente, vamos pensar, você toma café todo dia, você almoça todo dia. Então, por que não a gente inserir nos nossos lares o evangelho diariamente? Eu acho super importante a gente também adquirir esse hábito de fazer o evangelho todos os dias. Marca uma horinha, 10 minutos, 15 minutos, é um tempo já bom para a gente iniciar. Mas a gente sempre orienta, né, Igor? Uma vez por semana, com hora marcada, ali todos os dias, né? Naquele dia, com hora marcada. É verdade, Socorro, é isso mesmo. Tem uma amiga muito querida nossa que estava até aqui, eu não sei se ela ainda está, que ela já criou um bordão, né, para esses momentos, que ela diz assim: em tempos de pandemia, o evangelho é todo dia. Nossa querida Tânia, ela tem esse bordão, né? E assim, a gente
orienta, claro, que pelo menos uma vez por semana, vamos colocar assim, com aquele compromisso, no horário estabelecido, com a família ali reunida, mas de fato a gente pode criar o hábito de alimentar-se espiritualmente diariamente da mesma forma em que a gente se alimenta materialmente, né, todos os dias. Não precisa necessariamente que todos os dias a gente siga, digamos assim, aquele protocolo estabelecido, mas que a gente reserve um momento específico do nosso dia para esse nosso alimento espiritual, que seja no início ou ao final do dia, para fazer a nossa prece, seja nos recomendando a Deus naquele dia que começa, fazendo uma rápida reflexão em uma rogativa ao alto, ali já está estabelecido um momento de evangelho, uma reflexão sobre uma página, sobre um momento ali do evangelho, uma outra leitura edificante, ou ao final do dia para agradecer o que passou, são atitudes extremamente benéficas para todos nós e extremamente necessárias. A gente precisa entender o compromisso e a relevância que é e que a gente precisa compreender de alimentar o nosso espírito. Então, para a família que está começando, respondendo aí o nosso irmão, escolhe aí pelo menos um dia durante a semana, aquele em que os familiares vão estar normalmente no seu lar, aquele horário em que mais facilmente todos se reúnem, e faça uma vez por semana. Mas se você se sentir motivado e encorajado a aumentar essa periodicidade, faça tantas mais vezes quantas a família achar interessante. Mas pelo menos uma vez por semana, ali naquele dia e naquela hora. Muito bem, é isso mesmo. Essa semana eu estava assistindo um vídeo, não lembro de quem foi, era sobre o Evangelho no Lar também. E teve uma coisa que me chamou muita atenção, que é a questão da criação de hábito pelo ser humano. E eu achei fantástico que a pessoa associou a forma com que a gente cria hábitos. E quando a gente coloca uma vez por semana, é difícil constituir um hábito, porque é uma vez por semana. Já imaginou se você tomasse banho uma vez por semana? Se você escovasse os dentes uma vez por semana? Como é que isso iria se tornar hábito? Provavelmente você iria esquecer muito de tomar banho e você iria passar 2 semanas sem tomar banho. Então o hábito é constituído com a repetição mesmo. Dentro do protocolo padrão, digamos assim, né, a gente sempre recomenda, como vocês bem falaram, referente à questão de pelo menos uma vez por semana, Wanderson, a gente encontrar um tempo em que a gente possa fazer esse momento com a família. E caso isso não seja possível, né, a gente encontrar o melhor momento para ir constituindo esse hábito até conseguir manter aquele horário específico. Mas aí eu sigo as palavras de Igor, né, que já vem de Tânia, em momentos de pandemia, evangelho todo dia. E é uma prática constante que a gente pode realizar todos os dias, em horários específicos, sempre que possível, porque não precisa ser algo que vai ser questão de 1 hora, como o Socorro bem falou, 15 minutos do seu dia para você poder abrir uma página do Evangelho, um livro edificante, um vinho de luz, e a partir daí fazer uma reflexão, mesmo que seja sozinho, como alguns comentários que vão aparecer. Então é de muita importância que a gente possa criar esse hábito, possa constituir, assim, esse hábito. É isso, Socorro? Você concorda comigo? Sim, Alice, concordo sim. A prática, né, diária vai sendo constante e a gente adquire como hábito mesmo. Você sente falta. Você acordar e já fazer uma leitura também é uma forma de evangelho. E é sempre bom você estar conectado com os espíritos de luz. E a prática do evangelho vai trazendo para dentro da sua casa as companhias, essas companhias da espiritualidade amiga. E a prática do evangelho também consiste no vigiar os pensamentos, né? Também não adianta você hoje pegar o evangelho, ler e fechar o evangelho e já começar
a, a não governar os seus pensamentos, a não governar os seus instintos, suas emoções. A prática do Evangelho vai ensinando a gente a também controlar nossos pensamentos, a gente conversar com nossos pensamentos e ir se educando. Tem outro comentário aqui, de Nertan Jucá, que eu acho extremamente importante, quando ele diz, muitos são consolados e a assistência espiritual é constante. Isso é verdade em nossos momentos de Evangelho no Lar. Muitos são consolados, espíritos que estão ao nosso redor, que estão na companhia, porque fazem parte do mundo em que vivemos, e podem escutar as reflexões, sentem as vibrações daquele momento, e esses se sentem mais abertos, inclusive, para ser auxiliados. E nós também nessa assistência constante. Tem uma coisa, Igor e Socorro, que eu acho muito interessante, que as pessoas, inclusive em casa, possam refletir. Igor Mateus, Socorro nem se fala, que nós somos muito próximos, eu e Socorro, mas Igor Mateus é um grande amigo meu, porque nós temos um pensamento, uma sintonia em comum em prol da doutrina espírita, em prol do bem, do trabalho de Jesus, e a gente conversa, a gente se alegra quando se vê, quando está junto. Da mesma forma, são os meus amigos espirituais, que mesmo que eu não saiba na minha consciência o nome, mas que nós nos encontramos nos momentos de desdobramento do sono, que estão em constante companhia nos momentos do trabalho, que estão junto conosco vivenciando. Então são amigos queridos que nos visitam e se aproximam de nós nesse momento de Evangelho. E quando o amigo é querido, a gente quer que ele jante todo dia na nossa casa, né, Igor? Pelo menos o café. É isso aí, é exatamente isso, né? E quando a gente pode usufruir, né, quando a gente traça esse paralelo que você traçou, belíssimo, Alisson, quando você se encontra com um amigo tão querido, o tempo, você não quer que o tempo passe, muitas vezes você não, mas aí você não vê o tempo passar, não é? É tão bom estar na companhia de amigos queridos do nosso coração. Então é isso que a gente também pode usufruir no momento do Evangelho no Lar, um encontro com amigos muito queridos e que têm um afeto muito grande por nós e que nós podemos, então, ter a oportunidade de estabelecer esse encontro de forma constante, de forma permanente. Que maravilha isso! Como diria um amigo nosso, que já está lá em cima, é bonito de... É bonito demais. Eita, vai, Lourenço. É. Tem uma outra pergunta aqui, de Paulo Cordeiro. Qual a eficácia do Evangelho em nosso lar quando só o praticamos como convidado em outro lugar? Ou seja, eu faço o Evangelho não na minha casa, sou convidado em outro canto. Mas qual o reflexo que isso se dá na minha própria residência? Igor? Começar por Igor. Vamos lá. Assim, é claro que no momento em que a gente está participando como convidado, nós estamos participando de um evangelho em outro lar. Então, é uma experiência interessante, né, de visitar amigos nos seus lares e poder participar do momento do evangelho, poder receber amigos queridos na realização do nosso evangelho, é sempre muito bom, é sempre muito gratificante. Naqueles momentos, durante a oração, a gente para, vibra, pensa no nosso lar, pensa, eventualmente, nos nossos familiares que lá estão, e eu não tenho dúvidas que por essa vinculação de pensamento, é claro que os nossos amigos espirituais também, de alguma forma, visitarão, porventura, o nosso lar, e que essas boas vibrações, de alguma maneira, lá cheguem. Agora, claro, não é a mesma coisa de estabelecer esse momento de oração lá, né? Então, as benesses, elas ocorrem, eu não tenho dúvida disso, porque tudo acontece através do nosso pensamento. Mas fica o convite
para que a gente possa, inclusive envolvido em toda essa beleza que é participar como convidado de um momento de evangelho no lar de amigos, que a gente possa também fazer do nosso lar um celeiro para receber amigos. E quem sabe, então, dentro do nosso lar, começar a estabelecer esse momento do evangelho para que nós possamos ter também a alegria de receber esses amigos, quem sabe os primeiros, que retribuem, então, agora a gentileza e que vão ao nosso lar participar. É claro que a gente sabe que muitas vezes isso vai depender da dinâmica familiar, de determinadas circunstâncias muito particulares que podem tornar essa proposta que eu fiz um pouco mais difícil de se operacionalizar. Mas fica o convite, né? E que se a gente não pode trazer amigos materiais, né, convidados que possam estar conosco, dependendo dos contextos, certamente os amigos espirituais, esses nunca se fazem de rogados, sempre estarão presentes. Então, eu convidaria o nosso irmão a pensar, a se estruturar, né, mesmo que sozinho, porque muitas vezes a gente acaba não encontrando ainda a condição, né, de que os nossos familiares, por várias razões, participem desse momento, mas que a gente consiga começar a estabelecer também esse momento dentro do nosso lar, sim, para que a partir daquele instante as benesses se façam presentes lá e a gente usufrua dos benefícios do Evangelho no lar, não somente na condição de convidado, mas agora na condição do anfitrião, daquele que irá receber os convidados, sejam eles encarnados e ou desencarnados. O que é que você acha, Socorro? Igor, eu concordo plenamente com o que você disse. E eu fiquei aqui imaginando, enquanto você falava, eu fiquei imaginando. Eu estou aqui nessa sala, certo? Se eu acender a luz ali fora, a luz aqui dentro chega fraquinha, né? Mas se eu acender a luz onde eu estou, ela ilumina tudo. Então, eu comparei isso com o evangelho. Se eu faço o evangelho na casa do outro, a luz que chega até mim, até a minha casa, é aquela luzinha ainda tímida. Mas se eu implanto o evangelho na minha casa, essa luz vai resplandecer. Porque o evangelho no lar resplandece luzes de harmonia, de saúde mesmo. Porque saúde mental é tudo, né? Então, a prática do evangelho no lar vai trazer nossa saúde mental. E o que é muito importante. E eu tenho uma ideia bem bacana, que eu acho que vocês concordam. Se eu tenho o hábito de fazer o evangelho, por exemplo, na casa de Alisson, e não faço na minha, então por que não alternar os dias? Na quinta-feira eu faço na casa de Alisson, e no sábado Alisson faz na minha casa. Não é aproveita, já toma um cafezinho, né? Já toma um café. Então, é muito bom isso, porque está trazendo, junto com a família, outros amigos. Eu não sei a quem está nos assistindo de outros estados, né? Porque atinge muitos estados através da TV7, Rede Amigo Espírita também. E o canal Seridó Espírita que está crescendo também. Mas, amigo Igor, não sei se você já comeu, mas tem umas batatas recheadas com carne de sol e queijo que Socorro faz, que é incrível. Se ela me convidar para ir para o Evangelho, tem que ter, como diz Sandra Borba, provas e expiações. Depois do Evangelho tem que ter a prova, né? Para dar uma espiadazinha. Mas nesse comentário, Nertan coloca um comentário aqui muito importante, que a gente precisa diferenciar rotina e constância. E é verdade, até para que a gente não cause mal interpretação, né? No hábito que a gente cria, a necessidade da gente criar como um hábito, ele precisa ser feito com muito amor. E essa constância que a gente chama de hábito, que vai criando uma rotina, faz com que a gente sinta necessidade e sinta gosto, né? É tanto assim, hoje lá no grupo da gente, a gente colocou logo cedo, né? Não é lembrança, cobrança, mas a gente já colocou assim logo cedo. Eba! Hoje é dia de Evangelho. E todo mundo levantou as mãozinhas no grupo. Opa, eu vou poder, vamos estar juntos. Isso é importante, porque faz parte desse nosso momento. Alisson, meu amigo, eu queria aproveitar para, assim, a gente entrou numa vibe interessante, que eu acho que importa a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Essa forma alegre,
essa forma jovial com que a gente está trabalhando o tema, não é? Para que o Evangelho no Lar seja esse momento de prazer que o Nertan fala aí, não é? De prazer, de amor, um momento alegre. Não precisa ser também aquele momento circunspecto, né? A gente pode, sim, receber os nossos amigos queridos, fazer esse momento de oração, claro, com a seriedade que o momento exige. Nós não estamos falando que é uma brincadeira, mas com alegria do reencontro, depois compartilhando, sim, um cafezinho, algo bacana, estendendo esse momento depois da oração para um momento de convivência fraterna. Essa é a essência do Evangelho, é para ser um momento de união, um momento de troca, um momento de confraternização, né? Para que a gente também não entre, e eu acho que o Nertan falou um pouquinho sobre isso aí em algum dos comentários, no piloto automático, e fica aquela coisa também muito rotineira, tem que, né, começando cronometrada, e aquela coisa muito circunspecta demais. E a proposta do Evangelho não é essa, é uma proposta de alegria, é uma proposta realmente de congraçamento dos irmãos em torno do Evangelho. Então, é esse clima que a gente está vivendo aqui, que pode ser também, e que deve, na minha opinião, viger dentro do momento do Evangelho. A alegria, né, essa satisfação de estar juntos com os familiares e com os amigos, reunidos em torno da mensagem do Evangelho. Que coisa maravilhosa, não é? Olha, Igor, isso tem que ser um momento de tanta alegria familiar, e acaba sendo assim, a gente vai nesse hábito que, inclusive, os livros ficam aqui pertinho, porque a gente faz aqui, e a gente sempre faz aqui começando com música na nossa casa, aqui, começando com música. A minha filha, vocês conhecem, mas para que o público saiba, ela tem 6 aninhos, né? Aí, quando eu pego o vinho de luz, aí ela faz, papai, é Evangelho? Eu disse, é Evangelho. Aí ela corre e vai pegar vovô Kardec, que tem, né? É o vovô Kardec. Pega o vovô Kardec, eu digo, pega o vovô Kardec, traga para cá para a gente fazer o nosso Evangelho. Então é esse momento familiar. E tem, dando continuidade das perguntas, e agora eu faço para Socorro, Clara Muniz faz a seguinte pergunta, que também é compartilhada praticamente, a mesma pergunta por Fátima Marques. Clara diz o seguinte: o que fazer quando no dia e horário do nosso Evangelho no Lar não estamos em nossa casa por motivos de força maior? E Fátima complementa, né? Posso fazer meu Evangelho se no dia eu estiver fora do meu lar? Socorro. É interessante essa pergunta, porque de vez em quando acontece isso, né? Mas a espiritualidade, com certeza, quando elas estão programadas para nos assistir, elas vão entender que naquele instante você está ausente, então você cala, faça uma oração e fala que quando chegar em casa vai fazer o Evangelho. Ou então, se você estiver num canto sossegado, você pode abrir o Evangelho e fazer onde você estiver, né? O importante é você estar conectado com Deus, com a espiritualidade. Você não vai ser desamparado porque você, por força maior, não pode estar naquele instante. Não é isso? Concordo plenamente com o Socorro. Acho que é isso. Né? Circunstâncias acontecem, a gente se conecta, não é? Naquele momento, né? E faz o nosso momento de oração pensando no nosso lar, eventualmente até naqueles familiares que porventura lá estejam, né? Então, é preciso entender que nas circunstâncias da vida esses imprevistos acontecem. O que a gente não pode é correr o risco de ir transformando as exceções gradativamente em regra, né? Porque isso muitas vezes acaba acontecendo se a gente não tomar cuidado, né? E aí, em nome disso, as exceções elas acabam se transformando numa regra, e no final das contas, quando a gente olha dentro de um período de tempo, mais a gente esteve fora do lar do que no lar no momento do Evangelho. Então, a gente tem que procurar realmente aquele momento em que a gente, de fato, tenha uma maior probabilidade de estar em casa. E aí, às vezes, muitas pessoas, inclusive, perguntam, no dinamismo da vida, circunstâncias acabam fazendo com que essas coisas mudem, né?
Então, eu tinha um horário, que era um horário que a família estava ali reunida, mas, de repente, por alguma circunstância, uma mudança de trabalho, de estudos, a gente vai precisar, em algum momento, ter que reavaliar para um outro horário, onde essas circunstâncias sejam obedecidas. Quais sejam? A de que os familiares possam estar, aqueles que vão participar do evangelho, ali no lar. Então, isso, eventualmente, pode acontecer. Mas, a partir do momento em que a gente define aquele momento, é uma questão muito mais de disciplina nossa, de um treino nosso para facilitar essa questão do nosso comprometimento, do compromisso, daquele momento que a gente precisa ter, né? Então, essas são coisas que podem acontecer também, mas, de uma maneira geral, concordo plenamente aí com o Socorro, né? A gente, se uma circunstância imprevista acontecer, não vai ser isso que vai impedir a gente de fazer o nosso evangelho, né? Igor, e assim... Pode continuar. Por exemplo, tem Alisson, Alice e Magnólia, né? Se naquele dia a Alisson não puder estar presente, mas que elas façam o evangelho e ele em oração faça, né, se conecte com a família. E quem faz o evangelho sozinho, naquela hora, entra em oração e programa-se para mais tarde. E nessa perspectiva, temos alguns comentários bem interessantes a gente comentar também sobre duas questões e 2 pontos, né? Uma é quando eu, como a Eliane coloca, moro sozinho, não tenho um âmbito familiar formado, ou estou morando em outra situação. E outro também é quando os familiares não querem estar presentes no evangelho, porque muitas vezes não correspondem com a mesma crença, né? Então, como proceder? Eu devo fazer ou não devo fazer o evangelho? Ou o evangelho só se eu tiver em conjunto? Ou posso fazer ele sozinho também? Pode começar, Socorro. Pode começar, Socorro. O evangelho eu posso fazer sozinha também. E se eu tenho familiares que não são adeptos a fazer o evangelho comigo, então o que eu faço aqui no meu canto, eles, né, façam em voz alta, quem sabe a gente fazendo em voz alta não vai tocando o coração deles. E de repente eles vêm se juntar comigo, né, com a gente. Então, não deixe de fazer. Se você faz sozinha porque não tem familiares, continue fazendo sozinha. Se você tem sua família e eles não são adeptos, continue fazendo. O hábito talvez seja o convite para eles. É verdade. Eu me lembro de uma história que eu vou tentar resumir. Oi. Tá me ouvindo, Alisson? Tá me ouvindo agora? Estou ouvindo, Igor. Estou sim. A minha internet está com uma instabilidadezinha, às vezes está dando uma travadinha. Era uma senhora muito simples que frequentava a casa espírita. E aí, em determinado momento, eles estavam distribuindo um evangelho. E ela disse, eu quero um exemplar desse. E uma pessoa que a conhecia achou interessante, né? Porque ela sabia que era uma senhora simples e que ela não sabia ler. E aí teve essa curiosidade de perguntar assim, mas a senhora está pegando o evangelho e que coisa bonita, mas como é que a senhora faz? Porque eu sei que a senhora ainda não sabe ler, né? Ela disse, minha filha, eu realmente não sei ler, mas eu queria tanto um evangelho como esse, porque eu já ouvi aqui na casa espírita e eu faço o meu evangelho. Aí, como eu não tinha ainda o evangelho, eu pegava essas mensagens bonitas que vocês distribuem aqui no centro, eu coloco assim na mesa, né? E realmente eu não sei ler, mas aí eu faço a minha prece, depois eu coloco essas mensagens bonitas assim na mesa e digo assim para os espíritos, agora é com vocês, podem ler aí, que eu não sei ler, mas vocês leiam aí. Mas aí agora eu vou poder botar o evangelho, que vai ser muito melhor. Então vejam a singeleza dessa historiazinha bem bacana, que demonstra que não existem barreiras para a realização do evangelho. E isso já faz o gancho com a pergunta de Eline Gislaine, que ela pergunta, e você respondeu, mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais.
Alguns espíritos são trazidos pela espiritualidade para serem assistidos nesse momento? Começa o Socorro. Se é para eu começar, são Comece. sim, Aline, né? Eline? Isso, Aline. Eline, são sim. Espíritos são trazidos para assistência no nosso lar. E um evangelho bem feito, com muito amor, com muita dedicação, vai se expandir não só na nossa casa, mas em todo ao derredor. Então, aqueles espíritos que estão fora, ali na rua, no quarteirão, eles também vão ser beneficiados com o nosso evangelho. Então, o Espírito, sim, vem a ser assistido no nosso evangelho. E não só, até no Evangelho, né? Só para lembrar aqui que vocês vão encontrar muito na internet vídeos e imagens onde está alguém com um livro espírita aberto e tem um espírito, aquele curioso, assim, olhando por cima, lendo também. Então, isso é um bom exemplo, não é isso, Igor? É isso mesmo, o nosso pensamento no bem, Igor parece que deu uma travadinha na tela. Voltou, meu amigo. estamos agora fazendo uma prece aqui pela nossa conexão. Mas é isso, pensamento atrai. O pensamento elevado no bem atrai os bons espíritos. E tudo é vibração. Perfeito, perfeito. E esses momentos assim de evangelho no lar, os momentos, inclusive, que a gente faz essas preces, orações, que a gente coloca músicas, né? Músicas belas em nossa casa, emite vibrações imensas, vibrações que são vibrações de luzes. Eu assisti esses dias o estudo que Jacobson Trovão vem fazendo pela FEB sobre o livro dos médios. Eu achei riquíssimo quando ele coloca a nós o exemplo da mentalização. Então, quando você for fazer um evangelho, por exemplo, por alguém que está doente em sua família, em outra casa, literalmente, nas suas preces, vibrações, feche seus olhos. Imagine as vibrações, pétalas de luzes caindo sobre a casa, sobre o doente, que as energias espirituais estão chegando até ele, e assim você está emitindo essas boas vibrações. E com certeza os bons espíritos estarão auxiliando também, indo ao auxílio, faz parte. Quem faz o bem sempre encontra oportunidades e sempre está à procura de oportunidades de fazer o bem. Então, o evangelho no lar, as suas vibrações, orações, são também essas ferramentas onde você encontra uma oportunidade de fazer o bem. Então, esteja sempre disponível para fazer o bem. Isso é muito importante, não é, Socorro? Eu acho que Igor também, como não está piscando, eu acho que ele deve ter caído. Isso. É sim, Alisson. E o cultivar o evangelho no lar é nortear a nossa experiência, né, no reinado de Deus, em nós e fora de nós. A gente tem que cultivar esse alimento diário com os nossos pensamentos, com essa boa sintonia, né? A gente está sintonizado com o Evangelho de Jesus, a certeza que estamos conectados com o bem, que estamos conectados com o nosso irmão, que estamos conectados com espíritos de luz. Esse hábito de cultivar os bons pensamentos diariamente também é uma forma de se evangelizar, porque o evangelho, como eu tenho
a lembrança do meu querido Herculano Dias, que foi quem me iniciou no Espiritismo. Ele disse que o Evangelho tem que estar aqui, no coração e na prática. Então, Evangelho é prática diária nas nossas atitudes também, né, Alisson? Verdade, Socorro. Tem alguns comentários aqui, a gente já partindo para a finalização, vamos aguardar a Igor entrar novamente, né? Betty Campos pergunta, é necessário que seja em voz alta, mesmo que você esteja sozinho? E tem uns esclarecimentos que a gente pode fazer, né, Socorro, referente a isso. Que quando a gente fala em voz alta, não é necessário que seja para que o vizinho venha escutar, né? Mas que seja que a gente possa ler em um tom que, se tiver alguém ao nosso redor, também possa ouvir. Porque muitos dos espíritos, principalmente os recém-desencarnados, muitas vezes não têm nem a consciência que está desencarnado. Então não tem a condição de fazer, por exemplo, um processo de leitura dos nossos pensamentos. Então ele vai estar ali ouvindo aquilo que nós estamos falando. E o fato da gente estar verbalizando, lendo um pouco em voz natural, faz com que esses espíritos também possam ouvir. E a gente não sabe quais são os espíritos que estão ali sendo assistidos. Então isso é um dos fatores que é importante para que essas leituras do Evangelho no Lar possa ser feita de forma em voz natural, uma voz assim discreta, né? E Valdomiro coloca que certo dia recebeu uma orientação de que não deveria deixar a Bíblia aberta, que atrai maus espíritos. Então essa não é verdade. Não é verdade, né? Muita gente tem nas tradições católicas, principalmente, o hábito de deixar a Bíblia aberta e faz parte natural das tradições, não teria essa simbologia ou essa crença de atrair maus ou bons espíritos, né? Mas tem a questão de você ali, sim, que algum espírito pode passar e ler, né? Mas não é essa questão, é que nem faz bem nem faz mal, qualquer livro que fique em aberto, né? No processo nosso de leitura, a gente também está ali em sintonia. Então, essa sintonia que os espíritos captam e atrai. Então, acaba trazendo para que o espírito venha ler junto com você e descobrir com você aquela história. E até mesmo, você imagine só, hein, Igor? Você lendo Paulo e Estevão, e um espírito se aproxima e começa a ler com você. Ele vai ficar no outro dia, rapaz, eu quero saber o que foi que aconteceu na outra página. Eu vou esperar, vou obsidiar Igor para ele abrir novamente Paulo Estevão e continuar a leitura, porque eu quero ver o que vai acontecer naquela outra página, no capítulo seguinte. É boa essa obsessão. É verdade. Ou então o livro Renúncia. Renúncia, toda a série, os romances que foram trabalhados, inclusive, aqui em várias edições do nosso café, né? E assim como a gente se emociona, eles se emocionam também. Se emocionam conosco, né? Com essas leituras maravilhosas, com a emoção. Da mesma forma que a gente se transporta para as paisagens que são narradas por Emmanuel, eles também. E da mesma forma que nós nos transformamos, eles também. Eu estou me emocionando bastante, porque eu estou lendo a história de Francisco de Assis. Nossa, eu termino assim, eu fico em lágrimas. Quanto bonita é aquela história, a história de Francisco de Assis. E, Alisson, eu acho que se eu começar a ler em voz alta, eu vou emocionar também os que estão próximos. E quem sabe, né, ensiná-los. E, Igor, eu comecei a nossa conversa de hoje com o poema, e, por incrível que pareça, foi do livro Luz no Lar. Eu falei que eu fui roubar aí as suas inspirações em algum momento em que a gente estava se preparando aí para esse café. Sorte a minha. Foi.
Pois é, meus queridos, estamos chegando, nos aproximando do fim do nosso café de hoje, mas ainda tem uma última pergunta aqui feita por Maria Auxiliadora. Todos que participam do Evangelho podem dar o seu início? E com essa pergunta, eu gostaria que a gente entrasse aqui no aspecto do como fazer, né? Porque são vários os aspectos que podem ser feitos, vários formatos. Existe aquele formato, que aí eu vou abrir para vocês falar, que não, eu sou o mediador, não sou o convidado. Mas existe aquele formato padrão, que a gente aprende a fazer isso de forma didática para facilitar. E eu gostaria que esse formato fosse apresentado por vocês também. E o formato não padrão, né, aí esse eu vou dar o spoiler, o Evangelho no Lar é a palavra de Jesus. Boa Nova significa os ensinamentos de Jesus. À luz do Espiritismo, isso faz com que a gente possa clarear essas ideias. Mas nada impede que você e sua família, se sua família não tem a crença dentro do Espiritismo, não importa. Pega o teu Evangelho, pega tua Bíblia em casa, chama os teus familiares, participa com eles de uma leitura do Evangelho e um comentário sadio com as orações. Isso também é Evangelho no Lar. E os meninos irão apresentar o Evangelho no Lar, segundo o Espiritismo, né? Mas nos moldes que a gente faz dentro do Espiritismo. Socorro. Quer começar, Igor? Pode começar, Socorro. O Evangelho no Lar, na visão espírita, como o pessoal diz, a gente se reúne em família. Geralmente, eu aqui em casa pego um livro de uma mensagem preparatória, faço essa leitura, a gente fala um pouquinho daquela leitura, então um dos membros faz a prece inicial, depois abre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu sou espírita, a gente faz a leitura, faz as reflexões daquela leitura, todos comentam, e no final, uma prece final, também podemos colocar a água e pedir aos espíritos de luz que fluidifique aquela água, e no final a gente toma aquela água. Então, o Evangelho no Lar não é nenhum bicho de 7 cabeças, é algo simples, é você fazer essa oração, entrar nessa conexão com Deus, com o Evangelho de Jesus, e falar, e principalmente viver esse Evangelho diariamente. É isso. E aí, a gente não precisa ficar muito preocupado, né? Às vezes tem aquela coisa, ai meu Deus do céu, é primeiro a leitura preparatória, ou é primeiro a prece? Faz primeiro a prece, depois faz a leitura preparatória, ou faz primeiro a leitura preparatória e depois faz a prece? Ou na pergunta da nossa irmã auxiliadora, quem é que pode dar no início? É só o Alisson, né, que pode abrir o Evangelho? Qualquer membro da família pode fazer essa saudação inicial. Tem alguém obsidiando o Igor na internet hoje. Mas enquanto o Igor retorna, eu vou continuar aqui pegando no gancho dele, enquanto a internet retorna, né? Qualquer um de nós pode iniciar o Evangelho. Isso em família, inclusive, eu acho extremamente importante que a gente possa trabalhar esses papéis, né? Esses papéis em quê? Porque faz parte da gente também ter, talvez, vergonha de ler, né? Vergonha de falar, fazer um comentário, fazer a prece. E a gente vai, aos pouquinhos, tomando esse gosto pela coisa. Então, em um momento eu faço a prece, um membro da família faz a prece, até com vergonha, não tem problema, começa pelo Pai Nosso. Começa pela forma com que a gente sabe fazer as nossas preces. Aos pouquinhos, a gente vai aprendendo a lidar com essas outras questões, esses outros formatos.
Tem uma história muito interessante que meus pais contam, meus pais são evangélicos, e eles contam que na igreja deles tinha um pastor que sempre, na hora da prece, ficava apontando as pessoas na igreja. Fulano, hoje a prece é sua. E tem uma senhora que todo mundo sabia que ela não queria fazer porque ela não se sentia bem falar em público, né? E certa feita, o pastor disse, fulana, faça a prece, hoje a prece é com você. E ela levantou-se, fechou os olhos e disse, prece silenciosa, e fez silêncio. Né? E isso foi uma prece com certeza belíssima. Porque cada um naquele momento vai fazer a sua prece no íntimo. Vai fazer ali a sua leitura, as suas reflexões, aqueles comentários, onde não existe certo e errado, porque é uma construção. Eu posso ter uma visão diferente de Socorro. Socorro pode ter uma visão daquela leitura e eu ter uma visão diferente. E aí a gente vai contribuir, Socorro vai falar, e eu vou dizer, olha, Socorro, eu entendi de outra forma. Eu não tinha olhado por esse lado. E a gente enriquece, não é isso, Socorro? E a gente vai construindo, tecendo essa coxa, né? Onde um aprende com o outro, onde eu aprendo com o Socorro, onde o Socorro aprende comigo, com Igor, com Clara. É verdade, Alisson. E tem pequenas questões que às vezes a gente não observa, né? E que o outro observa. Então, é essa troca de experiência, essa troca de entendimento, o que é muito importante. Hoje você fala, eu entendo de um jeito, amanhã eu falo, você entende de outro, né? E assim, o importante é que a gente respeite o entendimento de cada um e que a gente possa adquirir experiência com a experiência do outro também. Esse conjunto, nós somos família é assim, ó, tudo unidinho. Embora que às vezes... Mesmo quando briga, né? Mesmo quando briga. Mas isso é família. Isso é família. A família tem conflito. Por quê? Porque nós somos seres individuais e nem sempre a gente entende o outro. Mas há o conflito para que a gente aprenda a amar, a respeitar, a entender. É necessário essas coisas. Não é isso? Assim como é necessária a luz para a gente entender a escuridão. E se a gente fosse fazer um pequeno roteiro, né, que aqui vai ficar gravado, inclusive, você pode começar, como o Igor falou, não existe uma sequência, mas vamos colocar aqui uma sequência apenas de forma didática. Você pode começar com uma leitura preparatória de um livro, por exemplo, como Vinho de Luz, que é uma leitura onde vai lhe harmonizando, fazendo você relaxar um pouco mais, né, da correria do dia a dia. Seguido de uma prece inicial, que seria um segundo passo. Depois, onde você pode já também trabalhar fazendo comentários dessa primeira leitura, mas você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ambos de forma aleatória. Você pode abrir o Evangelho e fazer uma leitura, em seguida comentar. Junto com os demais membros familiares, comentarem também em conjunto. Conversarem sem pressa, sem a preocupação do relógio. Quando todos concluírem de falar, vocês podem fazer a outra pessoa, você mesmo, uma prece final, de agradecimento, inclusive, por aquele momento em família. E assim, você fez o Evangelho no lar, de forma simples, mas num formato onde todos se irmanam unidos em família, como era no cristianismo primitivo. Não é isso, Socorro? É isso, Alice, e a gente tem que ter cuidado, um pequeno cuidadozinho com o seguinte, às vezes a gente abre o Evangelho e tem aquela mensagem, e a gente acha que aquela mensagem é sempre para o outro, tá vendo? Ó, veio para você. Então a gente tem esse cuidado de não fazer do nosso Evangelho que seja de acusações. O Evangelho é para todos nós. É para refletir, é para aprender
e, né, sobre o amor, sobre o respeito, sobre amar o próximo, e o próximo mais próximo é a nossa família. Então, se eu tiro um evangelho, não é para fulano, não é para Beltrano, é para reflexão em geral. Perfeito. Socorro, parece que Igor realmente ficou obsidiado na internet e não pôde aqui Prenderam ele. voltar, né? Então vamos aqui dar continuidade para a gente finalizar esse momento. Eu passo assim a palavra para você, para suas considerações finais, e em seguida a gente, já agradecendo aqui a Rede Amigo Espírita pela transmissão, a TV7, a todos que estão nos assistindo pelo Seridó Espírita, e lembrando, é muito importante para o crescimento dos canais e da divulgação da mensagem espírita que você possa, agora, principalmente ao término, entrar nesses canais. Está na descrição do vídeo, basta baixar um pouquinho, tá os links lá de cada canal. Se inscrever no Seridó Espírita, na Rede Amigo Espírita, na TV7, para que assim a gente possa constituir um canal onde a divulgação da doutrina espírita chegue ao máximo de números possíveis, porque assim se torna relevante dentro do YouTube, que, como você sabe, é cheio de canais, tem muita coisa, e para chegar nas pessoas precisa-se que você também traga uma informação útil, e os sistemas de busca só reconhecem isso quando você dá um like, deixa comentário e se inscreve no canal. Socorro, com você a palavra. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, agradecer, né, a TV7, ao Rede Amigo, né, Espírita, e a alegria de poder estar hoje com vocês, falando nesse momento do Evangelho de Jesus, é um grande alimento para a minha alma. E eu faço só um pedido para vocês que estão nos assistindo. Ame sua família, faça de sua família o seu tesouro maior, porque onde está seu tesouro, ali está seu coração. Então, viva com alegria, viva com Jesus no seu lar, no seu coração, na prática diária. E quando tiver uma vez ou outra aquele conflito com seu irmão, com seu filho, com seu esposo, lembre-se e se pergunte, o que é que Jesus faria no meu lugar? Então, haja como Jesus agiu, ame como Jesus amou, e siga a vida, porque a vida é bela, e a vida é bela, então vamos viver, sermos gratos por ela. É isso, Alisson. Gratidão a todos vocês, gratidão a Alisson, gratidão a Clarinha que está conosco ali por trás, gratidão a Igor, e gratidão a Deus por tudo. Você está sem som, Alisson. Muito bem, é a palavra que foi mais dita nesse ano, né? Mas já anunciando aqui para vocês, o próximo Café com Kardec. Café com Kardec é toda segunda-feira, tá? E a próxima segunda-feira, nós teremos aqui falando sobre Manuel Filomeno de Miranda e a psicografia de Divaldo Franco. Os convidados Marcelo Uchoa e também, socorro, me lembre, agora faltou o nome, Geraldo Campete. Isso, Geraldo Campete e Marcelo Uchoa, conversando conosco, olha, dois convidados de peso, conversando sobre Manuel Filomeno de Miranda e a psicografia de Divaldo Franco. Segunda-feira, às 19h30, nos encontramos aqui novamente. Muita paz a todos.